Pronto, tô de volta. Daniela Monteiro. Daniela, tu tá pedindo para participar hoje. Achei você, Dani. Tô te mandando o convite agora. Aceita aí, Daniele. Daniele Ribeiro. Agora. Acho que agora vai, né? Menina, o negócio tá me ouvindo? Ih, tu tá me ouvindo? Acho que a tua internet também não tá lá, essas coisas. Minha gente, hoje o dia foi. O negócio tá estreito. Aqui tá tudo ok. Eu tô vendo as mensagens chegarem em tempo real. Vocês estão me ouvindo bem? Daniele? As pessoas estão entrando, eu tô vendo. O vídeo tá bom aí pra vocês? Alguém pode me confirmar aí? Deixa eu ver. Tá, Luan? Sim, ok. Eu acho que é a professora Dani que não tá conseguindo. Dani, dá um tchauzinho pra mim aí novamente, que aí eu te convido. Entra aí. Gente, desculpa, mas aí nós vamos tentar compensar o horário. Eu tive problemas para me conectar aqui. Por algum motivo travou tudo. A professora Daniela, eu acho que ela tá com problema lá também, mas aí nós vamos fazer essa live de todo jeito e a gente vai discutir esses assuntos que são super legais. Vamos lá. Acho que agora vai, Daniela. Agora. Daniela entrou. Dani, acho que é teu vídeo que tá ruim, tá travando. Professor Marcelo, as academias não estão liberadas. Agora vai, né, Dani? Entendi. Dia 20 estamos de volta. É, Vitor, a gente tá esperando. A gente vai. Tá ruim, Dani, não tô te ouvindo. E agora? Vocês estão me ouvindo? Dani, você tá me ouvindo? Alô, olá. Gente, tá super complicada essa live hoje. Tô achando melhor a gente adiar. O Juan tá me ouvindo, né? Antônio também. Boa noite. Eu acho que é da professora Daniele que está caindo. Gente, estão fazendo algumas perguntas aí sobre a questão da retomada das atividades, né, das academias. Eu vou estar respondendo enquanto a professora não entra. Nil, imagem, áudio, ótimo. Obrigada, Lúcio, consegui. Eu acho que estava atualizando alguma coisa aqui. Eu acho que é o da Dani que está ruim lá. Ok. Cleiton anunciou no NE2 que as academias provavelmente voltam no dia 20. Então, Cleiton, a retomada, as voltas das atividades econômicas estão voltando a partir de etapas que foram pré-determinadas pelo governo.
As academias estavam previstas para voltar só na 8ª etapa, não tinha previsão, tá? Aí o que que acontece? A previsão de início da 6ª etapa seria dia 13, mas não era determinado, porque eles aguardam a estabilidade da curva de contaminação, da curva epidemiológica. Mas, assim, deixa eu tentar, Daniela, novamente. Eles acompanham o desenvolvimento dessa curva, que é a curva epidemiológica. E só a partir da curva é que eles liberam. Só um minutinho, Dani, acho que agora melhorou. É que eles vão liberando gradativamente. E como não houve uma diminuição, eles adiaram a entrada da 6ª etapa para o dia 20. É uma previsão também, mas ainda não é uma definição. Então, não se apeguem à data, se apeguem à liberação da 6ª etapa da retomada econômica do governo do Estado, tá certo? Boa noite, professora Daniela Ribeiro. Acho que agora vai, né? Espero que sim. Boa noite, gente. Internet, boa noite. Sempre atrapalhando os processos. Pois é, mas acho que agora vai, né? Faz parte, né? Bom, gente, exato. Peço novamente desculpas a vocês. Nós hoje tivemos problemas técnicos que não estavam previstos, né? 6 minutos de live, nem que a gente retome lá no final e faça uma segunda live, mas a gente vai compensar tudo isso. 28 minutos de atraso, 6 minutos de live, mas agora a gente vai adiante. Gente, estamos aqui hoje, né? Com a professora Daniele Ribeiro. E a gente vai falar um pouco hoje sobre a questão da participação da educação física, da inserção da educação física nas residências multiprofissionais. Um papel super importante que a gente tem na área de saúde, que muitas pessoas não sabem, não conhecem. E a gente vai estar discutindo hoje um pouquinho desse assunto. Primeiro, eu vou pedir para a professora Daniele se apresentar aí. Quem é Daniele Ribeiro? Como foi que você entrou na educação física? Qual é a tua área de trabalho hoje? Fala aí um pouquinho para a gente, Dani. Bom, boa noite, gente. Desculpa também, né, pelos atropelos da internet, mas é assim mesmo. Vamos lá. Eu sou formada em Educação Física, né, pela ESEF-UPE, licenciatura plena ainda, da época da licenciatura plena. Quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer uma especialização, né, de atividade física e para grupos especiais. Depois veio a oportunidade da residência. Depois eu falo como foi a minha inserção na residência, né? Mas quando apareceu o edital, a seleção, eu me propus a fazer. E aí, paralelo à residência, né, multiprofissional em saúde da família, eu fiz uma pós-graduação em atividade física e saúde, a fim, pensando que ela poderia me ajudar no momento, né, já que foi um processo difícil para mim. Após essas duas pós-graduações, eu fiz mestrado em Educação Física também, lá na ESEF-UPE. Hoje eu atuo na Academia da Cidade, atuo na saúde pública, né? Na Academia da Cidade, desde 2011. Estou na coordenação técnico-pedagógica do Distrito Sanitário 8. Coordeno um curso de Educação Física na graduação em bacharelado em Educação Física em Nazaré da Mata, na FAST. E sou tutora da residência multiprofissional em saúde, da família e mental, lá da UPE, a qual eu fiz parte, né? Onde eu fiz a residência. Quando eu terminei, fui convidada para ser tutora e estou até hoje. Que legal, Dani. É interessante que muitas pessoas, né, não sabem que existe a possibilidade, principalmente profissionais de educação física, né, estudantes de educação física, que existe essa possibilidade de atuar nesse processo de residência. E o quão grandioso é esse conhecimento para a nossa intervenção na área da saúde. Então, Dani, como você vê essa possibilidade de intervenção? O que você diria para os profissionais que são recém-formados e que têm interesse em estar entrando aí? Fala um pouquinho para a gente aí, explora bem muito esse seu conhecimento sobre esse assunto. Bom, primeiro é importante a gente falar, né, de como começou as residências, né? Há um tempo atrás, e eu acredito que hoje, para alguns ainda, quando você escutava falar em residência, você lembrava de quem? Dos médicos, né? Sempre foi uma especialização comum
à classe médica, porque eles terminavam, Exato. né, a graduação e para seguir uma especificidade, eles precisavam fazer a residência. A residência médica ela foi instituída no Brasil em 1977. Mas Isso. até então não se falava em residência para outros profissionais de saúde. Então, a gente precisa entender como é que começou a discussão das residências para todos os profissionais da saúde, né? Para os demais, além do médico. Então, na 8ª Conferência de Saúde, foi quando começou a se discutir essa relação saúde-doença, entendendo que ela está relacionada ao estilo de vida da pessoa, ao modo de vida de trabalho, né? Entendendo que a gente precisa trabalhar o ser humano na sua integralidade, né? Você tem que ver o sujeito como um ser integral, que você não dá para tratar separadamente. Começou-se a ter esse entendimento, né, da importância dos demais profissionais. Então, na 10ª conferência, que já foi em 96, né, a fim de consolidar o SUS, baseado nos seus princípios, né, nas suas diretrizes, entendeu-se essa necessidade, né, de trabalhar de forma interdisciplinar. Então, as ações elas precisavam se passar por essa transformação, né? Precisava se mudar o olhar de como cuidar dessas pessoas. Não dava mais para ser só centrada na doença. Então, a partir da 10ª conferência, que o SUS começou a se consolidar, né? Começou-se a se entender que os demais profissionais precisavam ser considerados, sim, profissionais de saúde. Então, através da resolução, né, de 98, passou a ser considerado profissional de saúde o profissional da educação física, o fisioterapeuta, assistente social, medicina veterinária e todos os outros que nós já conhecemos. Né? E aí, a partir disso, né, veio a primeira residência multiprofissional em saúde em 2005. Então, todo esse entendimento ele é importante para a gente entender a partir de quando e como se começou, né, o porquê se pensou nas residências multiprofissionais. Porque se eu precisava trabalhar com um olhar diferenciado, principalmente do que eu vejo na faculdade, do que eu via na faculdade, principalmente na nossa época, que não se falava, né, nada em relação a isso, a residência ela te propõe isso. Né? Você escolhe a sua área, a área que você quer atuar, assim como os médicos faziam. Hoje você pode escolher que tipo de residência você quer fazer. É óbvio que nós não temos espaços ainda em todas as residências. Mas já tem algumas, né? Já tem o campo aberto para algumas, e é possível, né? Já está atuando nelas. Perfeito. E aí, quando eu falo de residência, por exemplo, a minha, né? Que eu sou tutora hoje. É a residência multiprofissional em saúde da família e saúde mental. Eu comecei em saúde da família em 2008. Foi a primeira turma de residência de Pernambuco, na UPE, na FCM UPE. E eu lembro quando a minha irmã disse, vai ter residência, vai ter seleção de residência e tem vaga para educação física. Eu disse, como assim, né? E é para fazer o quê? Aí ela disse, eu não sei, mas vai ter vaga. Você podia tentar. Porque, inclusive, eu estava prestes a desistir da educação física. E como alguns, né, da nossa área se frustram um pouco depois que se forma, tal, eu já estava um pouquinho cansada e não vinha me identificando muito com algumas áreas que eu vinha atuando. E eu disse, não, eu vou tentar. Eu vou tentar e ver como é. Se não der certo, não deu. Eu sabia que ia ser um desafio, né, por nunca ter ouvido falar, não saber nem o que era para se fazer. E aí eu fiz a seleção e passei. E foi realmente um desafio, né? Foi um desafio porque você imagina, você sair da graduação e sem nem saber o que era saúde pública, sabia o que era o SUS, mas não sabia o que era atuação na saúde pública, né? E ter que construir isso, porque na verdade a minha turma de residência ela foi construída. Foi a primeira turma, então foi muito aprendizado, né? De coordenação, de tutor, de residente, né? Todo mundo aprendeu, passou 2 anos aprendendo junto. E eu fui tentando deixar alguma coisa lá da nossa área para quem viesse depois pudesse dar continuidade. Entendi.
É, Tá me escutando bem, Nil? Tô um tô. A pouco internet preocupada com a agora, eu internet. acho que a internet deu uma trégua e tá a nosso favor, né? Porque no começo ela não está. Então, Dani, eu lembro um pouco desse processo por ter feito parte e tal, lá no início, e Eu hoje não tô conseguindo. não tá o quê? Tu tá me ouvindo bem, Dani, agora? Agora. Não, agora. É porque tá cortando muito. Tá, então. Bom, por enquanto eu tô te ouvindo bem, aqui não tá travando, Pronto, não. agora eu tô. Agora eu tô te ouvindo. Joia. Então, hoje a gente sabe, eu acompanho sempre, eu vejo que todos os anos tem, quando abre inscrição para residência multiprofissional, eu vejo que sempre tem vagas para a área de educação física, né? Um ou duas vagas, dependendo da área. E aí a gente vê que tanto tem residência em saúde da família, quanto tem residência em saúde mental, não é isso que se fala? Residência Isso. em saúde mental. Na Na UPE e UPE na nós UF3. temos 3 residências. Na verdade, são 4 residências, né? Porque a Certo. residência de saúde coletiva, tem uma outra coordenação. Mas lá que eu sou tutora é saúde da família, saúde mental e saúde no campo. Entendi. Que hoje é Hoje, oferecida também pela federal, né? A saúde da família também é oferecida pela federal. que joia. Hoje, quais são porque isso sempre vem ligado a alguma universidade. Quais são as universidades que oferecem residência multiprofissional aqui em Pernambuco, na área de saúde? Que a gente sabe que existem outras áreas também, né? Federal, a Fiocruz, a UPE, né? Que eu sei que tem campo para educação física. Tem O campo para IMIP educação? oferece, por exemplo, o IMIP oferece residência em saúde da mulher. Entendi. Mas eu não sei se o edital tem vaga para educação física. Como eu disse antes, algumas residências ainda não abrem vaga para todas as profissões. É multiprofissional, mas não significa que todas as profissões vão estar inseridas. Entende? Perfeito. Então, assim, lá na FCM, nós temos a maioria das profissões. A residência médica ela é separada, no entanto, trabalham juntas. Então, o Entendi. médico está na unidade de saúde, ele trabalha também junto com o grupo de residentes que estudam também, que fazem residência em saúde da família, porque a residência multiprofissional em saúde da família, ela, para o médico, ela não é interessante, né? No caso da UPE, porque ele não Entendi. sai com o título de especialização, não conta para a profissão deles. Então, eles precisam fazer residência médica em saúde da família. Entendi. É É só diferente. questão mesmo de direcionamento, Direcionamento. projeto político-pedagógico e tal. Massa. Tem uns comentários aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Muita gente te chamando de lindona, que tem orgulho de ti. Boa noite, Flor, professora de Caruaru. Cacá Cruz está dizendo aqui que tu és diferente em tudo na vida. Deixa eu ver, tem um comentário aqui da professora Rosângela Albuquerque parabenizando pela escolha do tema para estimular os jovens. Isso mesmo, professora, foi por isso que eu escolhi. É um tema bem pertinente, porque muitos jovens não sabem que existe esse tipo de intervenção e que é muito válido, e enriquece muito a nossa profissão, além de valorizar ela diante do cenário das outras profissões da área de saúde. Que quando a gente fala da atividade física como saúde, do profissional de educação física na saúde, as pessoas um pouco que confundem esse contexto, né? E muitas vezes falam sem propriedade do que estão falando, e aí a gente começa a ter um conhecimento maior, mais aprofundado desse contexto, né? Deixa eu ver aqui, tem mais um comentário. É muito importante. Ai, travou aqui. Sou acadêmico do curso de Educação Física, para mim é novidade. Exato, eu acho que é G. Willy. Exatamente, é novidade porque muita gente não conhece. Quais são as etapas para entrar em uma residência? Ótima pergunta. Tu pode falar um pouco disso para a gente, Dani? Posso sim. Vamos falar lá da residência da UPE. Antes eu queria falar sobre essa questão mesmo do alcance, do conhecimento da residência.
O que eu sinto, Uhum. né? E olha que já tem o quê? Eu terminei em 2010, desde 2010. A minha turma foi 2008. De lá para cá, todo ano tem seleção. Mas se eu for Exato. comparar a concorrência de educação física para as demais áreas, é muito baixa. É baixíssimo, na verdade. Né? É E verdade. assim, em alguns anos, eu cheguei na ESEF, nas turmas, né, que estavam já no último período, falar sobre isso. Mas, na verdade, era importante que algum professor, tendo, por exemplo, hoje no currículo, né, de cursos que ofereçam algo que fale da atenção básica, da saúde pública, já falar da residência. Por quê? Porque é importante que o aluno, durante a graduação, procure um estágio, procure entender o que é, entender como é. Né? Eu até falei na live com a Cebafes que a ESEF, né, na ESEF tinha um polo da Academia da Cidade, que está para ser Isso. reativado, e que essa é a oportunidade, né? Ensino e serviço é isso, é você estar estudando e atuando paralelamente, né, para sair da faculdade pronto. Então, eu estou Perfeito. estudando e atuo naquele serviço, entendendo como é que funciona, para eu já sair preparado para esse ambiente. Hoje não, hoje eu preciso sair da faculdade, fazer uma residência para me preparar, né, para atuar na Uhum. atenção básica. Para mim, na minha cabeça, é o ideal, seria o ideal, já que eu não tenho essa formação ainda tão forte, né, na graduação. Verdade, verdade. Então, a gente não precisaria esperar por uma residência. Você pode fazer uma residência, mas você já vai mais maduro. Né? Não cai de paraquedas como eu caí, como muitos caem ainda. Não significa nada que hoje, em 2020, alguém que entre, né, para fazer seleção ou que vá fazer residência entenda o que é para fazer. É aprendizado no serviço, né, junto com os tutores, com os professores de coordenação, enfim. Então, as etapas. Quais são as etapas para entrar na residência? A prova escrita, todo ano sai o edital, tem lá todo o conteúdo, né, que o candidato precisa dominar, tanto do geral como SUS, né, quanto específico, geralmente voltado para a área de saúde. Uhum. Após a prova, tem uma avaliação de currículo. Então, o que a gente avalia no currículo? Se ele participou algum dia de projeto de extensão na faculdade, se ele participou de algum projeto de extensão na comunidade, para a gente entender se ele tem, assim, se ele tem algum tipo de Não sabe, conhecimento né? que quer trabalhar de forma comunitária, se ele tem estágio na atenção básica, se ele passou pelo programa Academia da Cidade. Né? Então, assim, tudo isso conta. É importante que o candidato ele se envolva em algumas ações durante a graduação. Né? Porque na hora da seleção da residência isso conta bastante, porque nós tentamos identificar perfis. Né? Quem Entendi. são os candidatos que têm perfil para atuar na atenção básica? Agora, eu tenho um entendimento que para a nossa categoria ainda é muito restrito esses campos de estágio. Isso dificulta. E eu conversava muito com Paulette na época, que era coordenadora, já Paulette, né, agora já não está mais, tem a professora Bernadette, que a educação física a gente tem que tratar ela de uma forma mais, né, tem que ter um pouquinho de paciência. E ela entendia isso e dizia, Dani, veja se a pessoa trabalhou em um projeto comunitário. Teve uma candidata que entrou que ela trabalhou num projeto com circo. Então, assim, porque são pessoas que têm um olhar que vai além, Social. né? Olhar Isso, social mais exatamente. amplo. Exatamente. Um olhar social, ela já faz uma diferença. E, por Entendi. fim, uma entrevista. Porque a gente precisa sentir, precisa falar de algumas condições para se fazer a residência, né? Residência é dedicação exclusiva, você não pode ter outro Teve uma filho. pergunta que era isso que eu ia te perguntar agora. Se até Poliana Exato. Andrade, boa noite, Pó. Se precisaria ter dedicação exclusiva. E aí, Sim. engraçado, tem alguém com o nome Cross Nutrition. Depois coloca teu nome aqui embaixo, mas aí colocaram aqui, ó. Eu me formei em 2008 e só agora que fiquei sabendo da residência para educação física. Vê, então, o lapso temporal, né? Quanto tempo depois que essa pessoa Exatamente. veio tomar conhecimento de uma coisa que é tão importante, né, para poder
poder ter essa possibilidade de intervenção. E já pegando o gancho aí, Matheus Costa, ele está perguntando aqui, ó, qual o título que o profissional de educação física adquire após o término da residência? Ele sai como especialista na área que ele fez a residência, no caso. Por exemplo, eu sou especialista em saúde da família, na modalidade de residência. Entendi. Então, você vai especificar que é modalidade de residência, porque a residência tem 5.000, deixa eu só filar, porque é muito, 5.760 horas. Não é uma residência de 360 horas, é uma residência de 5.000 horas. 5.000 horas, né? Inclusive, tem uma luta do Fórum de Residentes para, em concurso, a pontuação ser maior. Eu vi. Ela não pode ser considerada uma especialização de 360 horas, não pode ter a mesma pontuação. Não pode. Porque são 2 anos de dedicação, são 60 horas semanais. Chega a ser mais que um mestrado, não é isso? Que é um lato sensu. A carga horária, sim, chega a ser maior, porque é um ensino-serviço, né? A residência, ela é um ensino-serviço. Você tem uma carga horária de teoria e uma carga horária de prática. Então, você entra na residência, você vai ter os módulos teóricos e você vai ter a sua atuação enquanto especificidade e enquanto campo geral de saber. Entendi. Aí Otávio Henrique, que é da Cross Nutrition, ele se identificou aqui embaixo. Ele pergunta assim, ele já tem alguns anos de formado e se ele poderia fazer uma residência. Pode. Gente, qualquer pessoa pode fazer uma residência. Qualquer profissional, não importa. Quando eu fiz a seleção, já tinha 4 anos de formada. Perfeito. Olha aí, Otávio, hora de estudar, hein? É porque é mais comum, né? É mais comum. A gente recebe residentes que estão saindo da faculdade. Por exemplo, quem é da enfermagem, quem é da fisioterapia, que na grade já passa normalmente pela saúde da família, já tem a própria grade curricular dele, já tem a disciplina, né, de atenção básica. É mais fácil ele já sair com esse entendimento e saber o que quer. Mas na educação não, eu já pensei várias formas. Como é que a gente poderia levar isso, né? Expandir isso em todas as faculdades, principalmente as particulares, porque as federais, as estaduais é mais fácil porque eles já oferecem a residência. Então, assim, por onde eu passo, ok. A faculdade, quando eu faço uma palestra, né? Quando eu vou na ESEF, é mais fácil, porque a gente tem contato, pede para divulgar. Isso. Mas quando você não tem contato, se a gente falar de uma forma geral, né? Tipo, ainda entender que muitos alunos saem da faculdade formados, né, como professores e não entendem que nós temos esse espaço, né, para se capacitar, para adquirir uma competência, inclusive que não é dada na faculdade. Perfeito. É complicado. E aí eu acho que é isso, é colocar nos espaços, divulgar mesmo, né, falar. Levar profissionais que já se formaram, residentes que já terminaram para falar. Já desse eu vi Sara falando, né? Ela fez uma live, eu não sei onde foi a página, mas ela fez uma live, falou da residência, então é isso. E está terminando, vai propagando, vai disseminando. Raquel colocou um comentário aqui, ó. Muitos profissionais que passaram pela residência estão no SUS, hoje ocupando espaços diversos da ponta de gestão. A residência é uma experiência maravilhosa. Exatamente. Eu tive a oportunidade de estar eu acho que houve a seleção da residência multiprofissional, e aí os residentes, eles iam tomar posse, agora acho que foi no início do ano. E aí, assim, eu vi poucas pessoas da educação física, né? E encontrei até a Manu também, que hoje, assim, é Manuele, né? Que é uma das que estavam lá presentes. E, assim, eu vejo a dificuldade, a falta de conhecimento que muitas vezes os profissionais, os estudantes têm acerca, né, do que é a residência. E aí, assim, a força que a gente precisa ganhar nesse processo, né? Que muitas vezes, deixa eu ver se eu consigo me expressar melhor.
A educação física em si, quando a gente fala da educação física, muitas pessoas não dão o valor merecido à nossa profissão. E aí eu vejo na residência um momento super importante da gente se firmar enquanto profissional da saúde, enquanto profissional da educação física num processo que assim eu cheguei a fazer, né, a prova para uma residência multiprofissional. Só tinha uma vaga, eu fiquei em segundo lugar, mas faz parte. Eu tenho um negócio para ficar em segundo lugar. E aí, assim, então eu consegui entender o que era, mais ou menos compreender e ver a importância que isso tem, a dificuldade que é dada, da oportunidade da gente até começar a estudar para poder entrar, né? E muitas vezes isso é uma forma de você se valorizar enquanto profissional. O que tu terias para dizer para as pessoas que estão se formando, para as pessoas que estão tendo agora esse conhecimento? E de que forma é a atuação do profissional da educação física nessa questão da residência multiprofissional? Antes eu queria falar que esse lugar é de direito, tá? Foi conquista, Sim. né? Sim, claro. Nós precisamos lembrar que desde 2002, pelo menos em Recife, nós já temos profissional de educação física na saúde pública. Né? Não só em Recife, tipo na Academia da Cidade, Recife, Curitiba Ativa, alguns programas aí pelo Brasil já tinha profissional atuando na área, né? No território, que nós chamamos de território. Isso. Então, assim, 2006 veio a Política Nacional de Promoção da Saúde, focando a atividade física, levantando mesmo a moral da atividade física, da importância da atividade física, né? 2008 veio o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, com a educação física também inserida, baseado no documento, né, da resolução de 98. Então, assim, foi um espaço conquistado aos poucos, e que na residência, né, enquanto o profissional na residência, tem tudo a ver. Nós fazemos parte desse espaço, né, e precisamos ocupá-lo. Precisamos correr para ocupá-lo. Então, a atuação ela vai muito de acordo com o objetivo da residência. Então, se é da saúde da família, eu vou atuar nas unidades de saúde da família, enquanto o núcleo de apoio à saúde da família. Né? Que o núcleo de apoio à saúde da família foi aquela equipe que foi criada para dar apoio à equipe básica. Então, ela veio para dar melhor resolutividade a problemas mais pontuais, né? Gerados, demandados por essa equipe básica. Porque o que acontece? Hoje em dia, até hoje, na verdade, muita gente procura um hospital, uma urgência, sem necessidade. Na época que eu fiz a residência, eu dei plantão no Agamenon Magalhães. À noite mesmo, passava a noite na emergência. Mas era para entender como funcionava o acolhimento. O acolhimento foi criado justamente para melhorar aquela agonia que era a urgência. Então, o médico ele começou a entender que 90% das pessoas que chegavam na urgência não precisavam estar lá. Que se passasse pela unidade de saúde, resolvia. Né? E a equipe básica, o núcleo, ela chegou para isso. Os demais profissionais, né, de outras categorias, ela chegou para amenizar, né, essa demanda tão, né, sufocante nas urgências de hospitais. Então, a nossa atuação enquanto profissional da educação física na saúde da família, né, ela tem que ser desenvolvida a partir da portaria do NASF. E além, né, de todas as diretrizes, os princípios do SUS, porque nós precisamos, né, ter esse entendimento geral. Então, nossa atuação vai ser ali junto, né, no território, vai ser de forma específica, vai ser de forma também abrangente, vai ser matriciando as equipes, né, se fazendo presente nas reuniões, né, nos estudos de caso, dos projetos de terapêuticos singulares, que você tem que botar um pouco ali do seu conhecimento, né? Então, assim, você tem que ter um entendimento amplo, você tem que ler o SUS, você tem que entender realmente o SUS. Quando você consegue entender o SUS como um todo, colocar o seu núcleo ali dentro, fica fácil, né? Fica fácil. Agora, como você falou, nós precisamos nos fortalecer dessa forma, mostrando o que nós temos para
né, para contribuir. E temos muito a contribuir. Na minha época foi um pouco difícil, porque até hoje ainda se tem aquela imagem do profissional da educação física, aquela pessoa que vai chegar para fazer um grupo de exercício físico. E não é bem isso. E eu não tinha nem tanto conhecimento assim, e eu bati o pé e dizia que não ia fazer, porque eu não estava lá para isso, né? Fazia com os usuários, movimentava, fazia parceria com a ACS, Agente Comunitário de Saúde, criava grupos de caminhada, mas grupos que pudessem, de uma forma que eles se tornassem autônomos no autocuidado. Então, era aquele profissional que orientava, que ia lá toda semana visitar o grupo, motivar, né? Motivar o líder, que pode ser qualquer profissional da unidade de saúde. Então, assim, tem várias funções, né? Nós temos vários tipos de atuação dentro da unidade. É óbvio que hoje a realidade não é essa. Se você falar com um profissional de NASF de algum interior desses, ele vai dizer: não, Neuza, eu dou aula todo dia. Eu faço grupo todo dia. Não é isso que a portaria preconiza, mas é a realidade. Então, ainda existe Léo coloca aqui, ó, o famoso grupo movimento. Exatamente. Existe a diferença, o espaço entre ideal e realidade. Mas isso são outras lutas que precisam também ser fortalecidas. Né? Então, saúde da família, estou lá junto com a equipe de saúde da família. Saúde mental, o foco é o CAPS. Na residência, você tem um certo rodízio para que você conheça outros serviços. Né? O ideal é que você conheça outros serviços de saúde. Então, você tem essa possibilidade. O seu foco é a unidade da saúde da família, enquanto residência da família, mas eu posso fazer um estágio no CAPS, né? Eu tenho os plantões, carga horária de plantão, que é altíssima, eu tenho que dar conta. Eu posso conhecer outros serviços de saúde que me interessem. Tenho 2 estágios de 2 anos, que é um estágio estratégico, que você pode escolher uma comunidade, ou quilombola, ou indígena, MST, candomblé. Então, você pode escolher essas áreas de atuação. E o opcional, que você pode escolher até ir para Cuba, fazer um estágio lá em Cuba, durante 1 mês. Entendi. Então, realmente, é muito rico. Tudo que você vive em 2 anos é intenso, é muito intenso, na verdade. Tem um comentário aqui. Primeiro, eu queria agradecer aí a Capilé, né? Ele tá tirando as dúvidas aí. Deu uma pausazinha rápida. Capilé, que tá dando... Eu tô passando aqui no celular, que deu pau e tudo aqui. Tá tirando algumas dúvidas aí do pessoal. Muito obrigada, Capilé, tá ajudando muito. Tem o Gabriel. Gabriel disse que ele é acadêmico do curso de bacharelado e não sabia da residência multiprofissional. Está super curioso em conhecer a área e já quer. Pode estudar. Depois deixa teu arroba aí para ele tirar dúvidas. Assim, uma dica, procura os editais, começa a ver quais são os assuntos, né, que caem na prova, começa a pesquisar, já que nem todo mundo passa na graduação e tem acesso a esse conteúdo, né? E aí, se não entender, procura alguém que sabe, entre em contato e vai tirando dúvidas, porque é importante. E, às vezes, deixar para estudar em cima não te dá a oportunidade de procurar um entendimento melhor, né? Procurar ajuda de outros profissionais que já tenham acesso. Já está te seguindo, ele colocou. Então, outra coisa, uma dúvida que eu fiquei. Esses atendimentos de plantões que você falou, que são durante o processo de formação, eles são sempre no primeiro nível de atendimento? Olha, assim, porque, na verdade, para as outras categorias é bem mais simples, né? Determinar os serviços é mais simples. E aí fica mais tranquilo. Para a educação física, desde a minha época já era mais complicado. Eu fiz esse do Agamenon, que hoje não tem mais, mas na época foi o serviço, né, do hospital, que era alta complexidade, mas que era para mais entendimento de como era que acontecia o acolhimento, de como é que o médico, na época que inventou o acolhimento, reestruturou essa chegada na urgência e emergência.
E aí foi uma oportunidade que eu tive em particular. Mas depois, né, não acabou, passou. Porque eu percebo assim, que na residência ela vai se moldando muito de acordo com os anos. Depende muito Uhum. da realidade, do que no momento nós estamos trabalhando, de quais serviços estão também dispostos a receber esse residente. Nem todo Entendi. serviço está disposto a receber esse residente. Então, tem que ser pactuado. Hoje, o plantão, basicamente, da educação física é o Academia da Cidade. Né? Assim, para mim é obrigatório. Todo profissional da educação física que entra na residência tem que passar pela Academia da Cidade. Entendi. Porque é um programa institucionalizado na saúde e na atenção básica. Não tem sentido, né, ele não passar por esse espaço. Ele precisa entender. Até porque o profissional da academia, ele tem competências para atuar e atua de acordo com as diretrizes do SUS, né? E os Sim, sim. princípios. Então, é o espaço que ele realmente vai entender como trabalhar enquanto profissional da educação física. E aí tem Sim. outros espaços que ele pode procurar. Tem CAPS 24 horas, que ele pode dar algumas cargas horárias de plantão. Hoje a gente também tem algumas instituições, IASC, por exemplo, que é para idosos. Só que tem um porém. Nem sempre você vai conseguir trabalhar com atividade física. Mas você pode desenvolver projetos que incluam atividade física em algum outro momento. Então, Sim. assim, a residência ela é muito dinâmica. Não tem como eu dizer você, são esses e esses ambientes. Não são. Certo é a academia da cidade, mas durante 2 anos, né? Às vezes o residente vem, Dani, eu queria fazer o plantão no consultório de rua. Eu tive um residente que fez plantão no consultório de rua. Então, ele ia com a equipe, né? Que é o atendimento a pessoas, né, de vulnerabilidade, de situação de Uhum. rua. Ele ia com a equipe, ele entendia como era esse processo, como era a abordagem. Então, assim, é um espaço que você amplia a sua visão. Você sai totalmente dessa história de estar só na atividade física, só na atividade física. Você precisa entender quem são Entendi. as pessoas, né? Que ocupam aquele território que você está atuando. Perfeito, Dani. E você precisa, Perfeito. você pode, inclusive, a partir daquela vivência, desenvolver um projeto, né? Uma política pública, quem sabe, voltada para essas pessoas. Então, assim, você precisa ter contato, precisa conhecer a realidade. Exatamente. Né? Não é todo mundo que tem acesso, gente, à atividade física. Então, não adianta ficar só na casa da atividade física, porque na residência não rola. Né? Você precisa realmente entrar com o coração aberto para ir muito mais além. E acho que é por isso Perfeito. que eu me apaixonei tanto pela saúde pública. E eu digo que foi a residência que me fez continuar. Por causa da residência, eu não desisti da educação física. Porque eu entendi que a nossa área tem muito a oferecer dentro da atenção básica. Muito a oferecer. Né? E principalmente a pessoas que não têm tanto acesso, né, a esse tipo de atividade. Tem um comentário aqui, ó. Enriquece muito. Eu percebo que os residentes foi Raquel quem fez. Fazem atuações muito ricas e amplas depois que passam por outros serviços dentro do SUS. Mas aí é exatamente, Raquel, eu acho que se eu estiver errada, Dani, me corrija, me complemente. É quando a gente entende o que é saúde, o que é oferecer saúde à sociedade. É quando a gente identifica o princípio da universalidade, né? Que é direito de todos, independente de poder pagar ou de não poder pagar. E a forma de que isso é tratado e da forma que isso é aplicada, né? É se preocupar, entender que saúde não é só você saber, não é só você fazer uma avaliação antropométrica e prescrever treino para as pessoas perderem peso, né? E vai muito mais além disso. Muito, Na muito mais verdade, além disso. na verdade essa é a última preocupação. Pois é, Daniela. Você na atenção básica, por exemplo, você no NASF da vida, quando você Hum, recebe os usuários, você vai sentar para conversar com ele, você vai falar de tudo, menos que ele precisa perder peso. Até porque exatamente. você não conhece a pessoa, você não sabe o contexto familiar, né? O contexto social, a renda, Exatamente.
que aquela pessoa pode ou não perfeito. pode consumir. Então, assim, a intenção ali é primeiro acolher. Perder Verdade. peso, gente, vai ser uma consequência da mudança do estilo de vida. E Perfeito. às vezes uma pessoa chega, ela está precisando muito mais de uma atenção ou de um atendimento em saúde mental do que a própria atividade física. Que é uma Sim. das questões que também você precisa entender. De você saber avaliar de quando chega um usuário para você, se naquele momento ele realmente está precisando. Se é a atividade física que vai resolver, né? O que ele tá trazendo para você. E você saber direcionar. Então, esse convívio com outros profissionais vai te dando, né, essa experiência, esse olhar Essa diferenciado, sabe? amplitude de conhecimento, de você tirar a rédea e entender. Porque, assim, eu vou Verdade. fazer um comentário das minhas perspectivas enquanto profissional da educação física, enquanto profissional da saúde, especialista em atividade física em saúde pública, e estando hoje fazendo parte do Conselho Regional de Educação Física, né? Eu não sou, eu estou. Amanhã eu posso não estar, hoje eu estou, amanhã eu posso não estar, enfim. Nós somos profissionais da saúde, a partir da 8ª conferência, quando tudo foi definido lá atrás, né? Só em 2005 a gente teve a primeira residência aqui. Mas quando a gente fala que é profissional da saúde, as pessoas associam muito a questão particular, né? A academia que vai buscar saúde, a caminhar na praia que vai buscar... Esquece desse contexto. Aí a gente entrou num período de pandemia. E o Ministério da Saúde ofereceu um curso e que nesse curso ele iria capacitar profissionais da área da saúde e inserir o profissional da educação física. O que foi o profissional da educação física botou na cabeça? Ai, meu Deus, eu vou ter que entrar e cuidar de pacientes com Covid-19. Eu não vou fazer o curso. Todos os profissionais da saúde, você tem que entrar e fazer o curso do Ministério da Saúde. Eu tenho que fazer? Deus me livre que eu não vou... Eu ouvi muito, infelizmente. Eu fico triste, viu? Eu fico triste porque eu acho que assim, é muito mais além. Eu acho que é muito mais além. As pessoas acabam que esquecem disso. Inclusive, vou logo deixando um alerta para quem não fez, fazer logo, viu? E assim, de repente, a atividade física tornou-se essencial para a saúde. Eu sou profissional da saúde, eu quero voltar a trabalhar. Então, assim, aí vem os outros contextos que vêm associados com isso, mas enfim, quando a atividade física, a prática regular da atividade física, em qualquer que seja o espaço, veio a ser considerado essencial, que a gente sabe que em todo o contexto, considerando os benefícios da atividade física, a gente não tem o que negar, né? Aí vem, não, eu preciso voltar, as academias precisam voltar. Então, assim, gente, a gente tem que parar de hipocrisia e começar a entender mais o que é essa questão da educação física enquanto saúde. Né? É muito amplo. É você entender. Nós nos enfraquecemos justamente pela contradição. Pela contradição, né? Não pode, não pode. Vamos definir o que nós queremos. Porque, veja, você fez uma pós em saúde pública, então você já tem um entendimento diferenciado. Era o que eu ia dizer. Infelizmente, esse entendimento amplo só sabe quem atua na atenção básica ou procura uma pós em saúde pública, uma pós em saúde da família, ou uma pós, um mestrado, desde que seja na saúde pública, na saúde coletiva, né? Mas quem termina, e eu acho que é uma opção, não sou contra. Eu acho que a educação física, você tem diversos espaços de atuação. Você tem que ir mesmo para o que você se identifica, porque sua competência, sua habilidade, ela se desenvolve melhor do que você sente que você nasceu para fazer. Né? Sim, mas, sim. Quando se trata de discutir, precisamos discutir, sim. Agora, precisamos nos empoderar. A gente precisa saber o que nós estamos falando. O que nós estamos defendendo? O que nós estamos defendendo? Porque desde 98, nós não somos considerados profissionais da saúde? Pois é. E por que as pessoas ignoram? Porque nós sabemos, né, que essa questão do conceito de saúde, elas são discutidas de uma forma diferente nos espaços. Isso a gente tem que assumir. E eu não acho ruim, não. Eu acho que nós precisamos assumir, né? Porque a partir disso é que se
as discussões elas vão se fortalecendo, né? E Exatamente. vai criando. Mas assim, aí o que eu estava te dizendo é porque muitas vezes a forma de atuação, por exemplo, exemplos básicos. Quando a gente fala do profissional que atua na escola, eu vou ampliar, seja escola pública ou escola particular. Aquele dono de academia ou responsável técnico de academia, seja academia particular, já fez algum estudo nessa comunidade que você atua para identificar um exemplo? Ah, eu tenho tantos alunos diabéticos, eu tenho tantos cardiopatas, e eu vou desenvolver projetos aqui na academia que tenha um foco maior para esse público. Porque, por exemplo, porque querendo ou não, isso é saúde. Se eu estou na escola, eu fazer um estudo dentre os alunos para fazer. Ah, porque antigamente tinha o médico, né? Que antigamente a gente tinha que passar pela mão do médico, o médico dizer se a gente estava apto ou não para fazer educação física. O médico olhava para a gente, vira de frente, vira de costa, apto. E muitas vezes isso não dava aptidão nenhuma. Infelizmente ainda acontece. Infelizmente. Porque o profissional que atua na escola não faz uma avaliação física com todos os seus alunos e a partir dali ele consegue ter um estudo epidemiológico dos alunos que ele tem na escola e do tipo de atividade física que ele pode fazer para interferir diretamente naquele problema. Isso é saúde. Isso é saúde. Não é só pegar a bola para fazer jogos de uma forma aleatória. Porque até para as academias particulares, eu posso fazer um estudo dentro da minha academia e não, eu vou criar um projeto ali, vai ter uma aula específica direcionada para esse grupo e fazer com que esse grupo se motive. Vamos supor, os diabéticos, que se eu tenho mais diabéticos, cardiopatas que hipertensos, eu vou criar uma atividade específica. Então, assim, acaba que as pessoas esquecem desse contexto, vê muito as questões, como é que a gente pode falar? As questões de mercado mesmo. E aí acabam que esquecem desse outro lado, que também é uma possibilidade de fidelização desse cliente e a possibilidade dele trazer mais clientes. Então, assim, a gente fala da saúde pública e esquece da saúde no contexto particular também, que isso é uma coisa que traz benefícios, assim, eu acho que é inenáveis. Dani, deixa eu só dizer uma coisa. Trabalhar de forma multiprofissional pode ser feito em qualquer ambiente. Multiprofissional em qualquer ambiente. Integral, né? Entender o ser como integral e a partir daí poder trabalhar em todas as intervenções de saúde no único ambiente. É perfeito. A gente está com 52 minutos de live, Dani. Gente, eu queria também deixar claro que a gente tem espaço em outras residências, que é a saúde mental, saúde no campo, saúde coletiva, né, saúde pública, e que, apesar de algumas residências nós não termos atuação direta com o núcleo, mas eu posso, por exemplo, na saúde coletiva, né, ou pública, eu posso, né, enquanto profissional da educação física, na gestão, criar políticas públicas em atividade física, né, lazer, esporte. Exatamente. Tem um comentário de Capilé aqui que ele fala assim: é muito difícil ver profissionais da saúde defendendo a reabertura de espaços em plena pandemia. Capilé, eu concordo contigo. E ao mesmo tempo eu tenho uma outra visão. Por quê? Eu aceitaria se os outros espaços também fossem privados dessa reabertura. Por quê? Porque o governo, ele está fazendo essa retomada econômica, retomada econômica o nome, né? Ou seja, com base na economia. E aí a gente vê outros espaços que são tão prejudiciais quanto sendo liberados e o nosso espaço de intervenção deles, os particulares, que são as academias, e as academias públicas também, parados. No caso das academias particulares, como são os casos dos shoppings, como são os casos dos restaurantes, existem profissionais aí por trás que estão parados, que não estão trabalhando, que suas famílias estão paradas e tal, enfim. E aí, assim, é muito complicado a gente não lutar. Por exemplo, os shoppings reabriram, os bares estão para reabrir. E por que um espaço que promove saúde também não pode reabrir? Então, eu vejo uma luta também nesse sentido. Se fosse igualitário para todos os segmentos, eu ficaria na minha e eu concordo com você também.
Mas a partir do momento que a gente também pensa no outro lado, a gente não pode ser egoísta. Né? E aí, assim, considerando que protocolos são definidos, a maior forma de segurança possível, inclusive que nem todos os usuários vão voltar de imediato, né? Até por isso a liberação inicial dos espaços públicos e tal. É muito complicado, é uma discussão muito complicada, eu concordo, e ao mesmo tempo eu também vejo o outro lado. Ok, vamos lá. É pra gente, né, que também, que é da saúde pública, é difícil para a gente também ter esse entendimento. Nós não tiramos a necessidade do profissional em trabalhar de jeito nenhum. Realmente é uma situação muito complicada. Mas é quando a gente tem esse entendimento, é um choque de informações, é um choque de realidades, mas assim... a gente não pode defender tanto, né, como eu estava dizendo, eu passei a live toda falando sobre essa, né, essa visão ampliada da saúde. E realmente, para a gente fica realmente numa situação que nós não conseguimos, entender isso como algo que vai beneficiar a saúde das pessoas. Nós entendemos que há uma necessidade de voltar ao trabalho. Isso é legítimo. Também. Dani, a gente está a 55 minutos de live. No instante passa. Nossa live vai cair, no instante passa. Tem muita coisa, assim, é muito rico, né? É um espaço de muita assim, oportunidade de intervenção, que vai muito além da nossa prática. E realmente daria 2 horas, assim, se eu fosse falar de tudo, falaria da saúde mental também, que é a residência, né? Que os residentes atuam nos centros de apoio psicossocial, com saúde mental também, que é um espaço novo. Eu trabalhei com saúde mental também, Camaragibe. Tema para a próxima live. Perfeito. Vamos embora. Estamos aí, nós estamos aí. A gente... Eu tô adorando essa possibilidade de poder estar conversando assim nessas lives, porque a gente, assim, nem sempre as pessoas vão estar de acordo com o nosso pensamento. Meu pensamento pode não estar de acordo com o seu, mas é isso que constrói. Né? Claro. É aí que a gente começa a fazer discussões, mas discussões de uma forma saudável, para que a gente possa compreender e entender a posição do outro. Né? Então, assim, isso para mim é super... Talvez é isso que falte, né, na nossa profissão, mais diálogo mesmo, né? Sim, com certeza. É diálogo, é união, é entendimento. Eu acho que nós estamos aí para isso, né? Eu acho que o profissional da educação física aqui no estado de Pernambuco, cada vez mais, tem que começar a se unir, né? É união mesmo. É entender o lado do outro, é ser empático, né? Que a gente chama, em todos os sentidos, né? E, de certa forma, lutar em prol de um objetivo da nossa profissão. Então, hoje a gente realmente está passando por um momento crítico, mas quando tudo isso passar, eu espero que a gente se fortaleça ainda mais. Né? E aí a gente eu vou ver a oportunidade até para a gente falar aqui um pouco com o pessoal da APEF também, tá? Divulgar o trabalho da APEF, que muita gente não conhece, tem gente que fala sem propriedade de causa, mas aí é bom a gente conhecer antes de falar, né? E aí, assim, Dani, a gente está a 58 minutos. Obrigada, gente, pelo convite. Eu que agradeço. Em nome do CREF, eu quero te agradecer muito pelo teu tempo, pelo tempo que você despendeu aí. Peço desculpa a todos pelo atraso, pelos problemas inicialmente que nós tivemos com a internet. Infelizmente, né, tecnologia não é feitiçaria, é tecnologia às vezes falha. Mas foi ótimo poder falar com você aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês, Charles, Eduardo, Léo, Raquel, Poliana, as meninas que comentaram aí. Gente, procurem estudar. Tem seleção para as residências, geralmente em janeiro que abre, né? Edital, fiquem de olho no edital em janeiro. Edital de janeiro, fiquem ligados aí. Exato. E aí vamos nos unir, vamos continuar juntos nessas. Tem sugestões aí para as próximas lives. Beijo para Gravatar, beijos. Mococa tá mandando um abraço para ele também. Gente, muito obrigada. Dani, tem 1 minuto aí para agradecer. Obrigada, gente, pela oportunidade ao CREF, né, de estar falando sobre a residência. Falar de saúde pública para mim é sempre um prazer. E
procurem, quem tiver a fim de fazer, só acessar lá a UPENet, todo ano tem edital. Joia, joia. Gente, obrigada para vocês. Boa noite e amanhã às 16 horas tem mais live falando sobre acidentes vasculares.